Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo, porque você pode estar nos vendo pelo YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify. Seja bem-vindo a mais um Na Carreira e hoje eu estou com o meu sócio Henrique Garcia. Amanda? E ele vai contar, beleza? Ele vai contar sobre a história dele. Aqui ele vai falar sobre toda a trajetória dele, como ele se tornou sócio, tudo que ele fez para se tornar referência em tudo que ele é hoje em dia. Então, seja muito bem-vindo. Obrigada por participar aqui do Na Carreira. E vamos começar com aquela pergunta mais ampla, que todo mundo odeia, que todo mundo tem medo, que é: quem é Henrique? Bom, vamos lá. Henrique nada mais é que uma pessoa da Zona Leste. Eu sou de Itaquera, da ZL, Itaquerão, corintiano. Não tem como ser de Itaquera e não torcer por Corinthians. Falando um pouquinho da minha história, então eu morei a vida inteira em Itaquera, tô com, não vou falar a idade, mas mais de 20 anos aí. E saí de Itaquera depois que eu já estava um ano mais ou menos na escola, quando a sede ainda era na Zona Norte. E aí eu mudei para ficar mais perto, por questão de horário, depois mudei para Paulista para ficar aqui perto, mas a vida inteira sempre cresci e morei lá em Itaquera, na Zona Norte. O Henrique é uma pessoa que gosta de viajar. Não sei, a galera que tá assistindo aqui me acompanha no Instagram. Do nada, sabe... você pisca, o Henrique tá numa trilha Machu Picchu. Se você quer conhecer o Brasil e agora o mundo, é só me seguir no Instagram. Então, tirando a parte profissional, eu gosto de esporte, futebol, Muay Thai, gosto de viajar. E quando sobra um tempinho aí, assistir um filme de vez em quando. Legal. Então esse é o Henrique no dia a dia, fora do ambiente profissional. Legal. E das baladinhas que também não... Você ainda tá nessa vida, Henrique? Eu fiz uma promessa. Eu fiz uma autopromessa. Tá, eu fiz uma autopromessa. Eu tinha uma meta de vida de sossegar o faixa. Que era ir até Cancún. Era a minha meta de vida. Eu falei, minha meta de vida é ir pra Cancún. Nas baladas de Cancún. E nas baladas de Cancún. Depois que eu viajar pra Cancún, eu vou sossegar, aí eu dou uma pausa e aí eu me endireito. Isso não aconteceu. Aí eu fui pra Cancún. Aí eu falei, beleza, 7 dias aqui, tranquilo. Quando eu voltar pro Brasil, vida nova, pessoa nova, acabou. Aí eu fiquei sabendo que tem um lugar chamado... Nossa, fugiu. Como que é o nome? Na Espanha... Lembrei. Aí eu conheci uma galera lá que me falou de um tal de Ibiza. Ibiza. Que é melhor que Cancún. Aí eu falei, e se eu postergar um pouquinho? Já esperei até agora pra sossegar. Eu posso segurar um pouquinho, conheço Ibiza. Aí eu tive que recalcular as rotas da minha meta de sossego. Entendi. Aí eu vou esperar ir pra Ibiza, aí eu sossego. Eu só quero ver se no meio do caminho você casar. Se você não vai sossegar antes, aquietar esse facho antes. Aí ferrou. Pois é, meu bem. Mas, vamos voltar. Você saiu da Zona Leste e foi pra Zona Norte por conta da escola. Isso deixa eu ver, entrei na escola em 2020. Acho que eu fiquei um ano ainda, que pegou o meio da pandemia. E aí, o que acontecia? Na época, quando eu entrei na escola, a gente tinha o hábito de entrar no período da tarde, umas 2 horas mais ou menos, e até a noite, porque geralmente o fluxo maior de atendimento dos alunos aqui na escola é depois das 18, porque é o horário que a galera tá saindo do banco, tudo, e é onde tinha maior demanda. E na época eu tinha o hábito muito de fazer aula, ajudava no atendimento. Quando eu entrei na escola, que eu vou falar um pouquinho mais depois, eu cuidava da parte do atendimento, então sempre a maior demanda era noturna. Só que a escola era na Zona Norte, eu morava em Itaquera. Então eu tinha que sair correndo para pegar a baldeação na luz, para chegar em Itaquera, pegar o último trem da baldeação e ainda ter que ir da estação até em casa vivo meia-noite. Chegar em casa vivo. Ainda tinha mais esse desafio, que era pior do que pegar a baldeação. E aí foi quando, por questão de logística, faz mais perto e segurança também, né? Sim. Aí eu mudei para Zona Norte, aí de lá fui acompanhando a escola até mudando junto até chegar na Paulista. Legal. E aí tá bom, você estava lá na ZL assistindo o jogo do Corinthians. Como você começou a sua vida profissional, hein? Eu tô lembrando das minhas metas de vida. Perdi o foco. Vamos lá. Informalmente eu brinco que informalmente eu trabalho desde os 10, 11 anos de idade. Caraca! Meu pai, ele trabalhava no centro da cidade e eu não via ele durante o dia. Uhum. Raramente eu via ele porque ele estava trabalhando, Sim. levantava tipo 5, 6 horas da manhã e chegava em casa às 8 da noite e eu já estava dormindo para ir pra escola.
E os únicos momentos que eu tinha, que eu passava com ele, era de final de semana, quando ele ia trabalhar, ele me levava. Ai, que legal. Então eu brinco que eu sempre, desde os 10, 11 anos eu já trabalhava, porque eram os finais de semana, geralmente quando eu estava de férias da escola, que ele me levava, eu trabalhava, não trabalhava nada, mas eu ia. Então eu brinco que eu já comecei a pegar esse feeling de gostar, de querer por conta disso, mas formalmente eu comecei com 16 para 17. Comecei como jovem aprendiz, fiquei 1 ano trabalhando no Brás, eu trabalhava numa loja de roupa. Para quem não sabe, jovem aprendiz, na teoria, é um cargo que você deveria estudar uma parte do período e na outra você deveria trabalhar fazendo aquilo que você estuda. Então, um exemplo, eu fazia gestão em negócio no Senac, que era obrigatório, você tinha que estudar 2 vezes na semana. E durante a tarde, eu devia trabalhar com gestão em negócio. Só que na empresa que eu tava, como que eu vou dizer... Eu me fudia carregando caixa, carregando roupa, dobrando roupa, porque era uma loja de confecção. Eu não fazia nada de gestão e administração. Não no seu ponto de vista, mas no ponto de vista das pessoas que estavam fazendo você carregar saco de roupa, caixa, você estava fazendo um ótimo gerenciamento. Nossa, que gerenciamento. E eles estavam fazendo um ótimo negócio. Nossa, eu fazia tudo. Ó, jovem aprendiz, você não pode trabalhar mais que 6 horas. Eu trabalhava tipo umas 8. Jovem aprendiz não podia carregar peso, mano. Eu carregava uns fardos de roupa desse tamanho. Eu já fui jovem aprendiz. E só o pó da rabiola. Não tinha nem onde tirava força pra carregar, tipo, uns fardos desse tamanho. Nossa, era... E de escada ainda. Você pesava quanto, mais ou menos, será? Ah, devia, sei lá, mano, uns 20 quilos. Né? Era muito... 16 anos, só o pó. Se vocês estão me achando magra agora, que vocês não viram eu com 16. E era de a escada, era 3 andares subindo de escada. Era foda. E aí tem um detalhe que piora a situação. Eu morava em Itaquera. Pra ir pra Luz, você tem que pegar o trenzão. Quem é da Zona Leste sabe que tem uns perrengues quando você anda de trem. Sim. Principalmente Guaianazes Luz. 6 horas da manhã, tipo, a galera fedendo, gente bêbada. Você ia esmagado, você entrava no trem, você chegava, a marmita já tava do avesso. Sim. Aí foi quando eu tomei a decisão. Eu falei, meu Deus, nunca mais eu quero ser peão na minha vida. Eu não sabia o que ia fazer da vida. Na verdade, eu nem pensava nisso. A única certeza que eu tinha é que eu não quero ser peão, nunca mais vou fazer isso. Aí eu fiquei 1 ano nessa vida sofrida. Aí foi quando eu venci o contrato. Aí eu não quis renovar. Eu falei, não, Deus me livre. Vou fazer, não sei o que eu vou fazer da vida, mas eu não quero mais trabalhar com isso. Aí deu acho que 1 mês, 2 meses. Foi quando eu entrei no escritório de contabilidade. Foi meu primeiro emprego, eu falo... formal, em escritório, essas coisas. Aí eu tava com 17. Eu brinco aqui até na escola que eu falo com o pessoal que trabalhar na contabilidade eu fiquei quase 4 anos, mais ou menos. Eu falo que foi minha escola, que eu entrei, eu mal sabia ali um computador, um Excelzinho, um Word basicão, mas eu não manjava nada. Tipo, eu entrei cru. Como eu entrei cru, sem saber nada, aí eu tinha... Nem sei se eu posso falar isso, mas foda-se também. Qualquer coisa do Lucas corta aí. Eu tinha uma gerente que ela era meio filha da puta. Ela assistindo isso. Ah, que arrombadinha. Aí... eu esqueci de um detalhe, tá, galera? Eu não costumo usar muito filtro. Vocês perceberam, né? E aí o que acontecia? Como eu era novo e não manjava nada, tipo, tudo que era ruim de fazer no escritório, ela passava pra mim. E no começo eu comecei a fazer muito serviço de office boy, de ir pra rua. Então tinha que visitar cliente, aí mandava eu. Tinha acabado de chegar e também não sabia fazer outra coisa. Tinha que ir em prefeitura, mandava eu. Tinha que ir em Receita Federal, mandava eu. Eu rodava o centro inteiro, tipo, fazendo entrega, visitando o cliente. Foi muito bom porque me ajudou a pegar a malícia da rua. E foi muito bom pra me ajudar a resolver problemas. Porque tem um detalhe. O escritório de contabilidade era uma empresa pequena e familiar. Eram 4 pessoas. Era a Kátia, que era contadora. O Wagner, que era advogado, que era esposo dela. Essa gerente, que era um amor de pessoa. Você vê que mais dela ele não falou o nome. E mais umas 2 pessoas da família lá que trabalhavam junto. Só que a gente tinha uma demanda muito grande pro tamanho do escritório. Tipo, a gente atendia mais de 60, 70 empresas para um escritório pequeno. Então tudo era muito corrido, tudo era muito rápido. E contabilidade, quem já é do ramo ou conhece alguém, tudo você tem prazo, você tem que entregar dentro do prazo. Se você entrega fora do prazo, você tem que pagar multa. E se a contabilidade erra, o cliente não vai pagar a multa porque a contabilidade errou. Não é culpa dele, nem é problema dele, você que assume. Então você sempre tinha que fazer tudo muito rápido para não perder os prazos e fazer certo, porque se você fizesse errado, você pagava a multa por isso. Então eu aprendi a ter que ser rápido. Então tudo tinha que ser muito rápido e para ontem, tudo tinha que ser muito rápido e para ontem.
E quando eu ia fazer esses serviços, então vamos supor aqui, tinha que entregar essa garrafa na prefeitura. Aí você falava, Henrique, leva essa garrafa, entrega lá na prefeitura e pede pra eles alterar ela. Aí eu te perguntava, o que é pra alterar? Só leva lá, você mostra pro cara da prefeitura, ele vai saber o que fazer. Aí eu chegava no cara da prefeitura, nossa, mano, eu não sabia. Primeira entrega, eu chegava, bom dia, aí eu botava a garrafa e ficava mudo. Ele sabe o que é pra fazer, eu ficava quieto. Aí ele pegava, assinava os papel, aí ele perguntava os negócios, ele, é pra alterar? Eu, é. É o azul? Eu, é. Eu só ia concordando, ele ia fazendo. E aí, muitas vezes eu passei muito perrengue disso, de ter que pensar na hora pra resolver as coisas. Então, acho que aí foi um primeiro aprendizado de escola, de eu ter que frequentar muito a rua, de andar, lidar com o povo, ter esses problemas de última hora, da galera ter que perguntar, eu ter que improvisar pra poder responder, Sim. contornar coisa que eu não sabia. A galera me perguntava uns negócios, eu não sabia responder. Aí, como tem o detalhe que eu falei que tudo era muito corrido, aí eu voltava pro escritório e eu falava, Kátia, o cara lá falou que precisa ajustar essa garrafa. Ela, tá, ajusta aí. Eu, como é que faz? Ela, você já pesquisou no Google? Eu não. Eu falei, então pesquisa primeiro. Aí eu tomava umas assim de eu ter que correr atrás, procurar entender pra eu fazer. E depois que eu revirasse o mundo inteiro, que não era Google igual a gente tem hoje, não tinha rede social igual que a gente tem hoje, não tinha grupo de estudo, não tinha nada. Depois que eu virava, lia livros, caramba, 4, aí ela deixava eu perguntar pra ela. Só que depois que eu já me fudi a vida inteira Eu tive uma chefe assim também, mas foi muito bom pra mim. Ela Não, virava, foi ótimo. eu perguntava alguma coisa, ela dá seus pulos. Era assim. Dá uma raiva, mas foi muito bom pra minha evolução. Aí no começo eu tomava umas porradinhas, até eu pegar as manhas. Só que chegou uma hora que ficou automático. E aí que é uma coisa que eu acho que é um insight pra galera que quer crescer, que é... Eu vejo hoje, por exemplo, as pessoas são muito braço curtas. Sim. E não é da geração de agora, sempre foi assim. Eu era assim. Mas eu acho que a geração de agora tá pior. Pode ser. Pode ter uma galerinha que cresceu um pouquinho mal acostumada. E aí eu comecei a aprender isso. Antes de qualquer problema que eu tinha, antes de eu perguntar como fazia, eu passei a procurar entender como que eu resolvo. E aí eu pesquisava tipo no Google, ia ver no YouTube, tinha muito livro de contabilidade, RH, essas coisas. Aí eu tinha que ler, pesquisar. Na época só existia um portal na internet, que era o Portal Contábeis, que era tipo o nível nacional de contabilidade. Então era o único meio de perguntar dúvida e você tinha que aguardar se alguém ia saber te responder aquela dúvida pontual. Então foi onde eu aprendi a ter que me virar sozinho. Então acho que isso é uma dica que eu uso até hoje. Sempre que alguém vem me perguntar, como é que faz isso? Já pesquisou ou não? Então pesquisa lá, se você tiver dúvida você me traz. Então isso foi me ajudando a me virar. E nas ruas também, tipo, de ter que conviver na rua. A rua é uma loucura, só tem gente doida. Sim. Tem que ter malícia, Tem né? que ter malícia. Aí você vai pegando uns jeitinhos, meio umas malandragenzinhas da rua, tá? Esses negócios, você vai conhecendo outras pessoas. E aí eu brinco que foi a minha escola. Então eu comecei muito nessa parte. E aí o que é legal dessa vivência de no office boy? Eu na época não sabia RH, não sabia fiscal, não sabia nada disso. E acabei visitando muito cliente. E aí eu peguei uma coisa que na época eu nem sabia que eu estava fazendo essas coisas. Eu fui criar consciência, tipo, 2, 3 anos depois. Que eu já comecei a ter esse senso de gerar valor para as pessoas, para os clientes, sem ter que eles pedirem. Aí, por exemplo, como eu fazia muito serviço de office boy, eu trazia uns malote grandão de documento, colocava na caixa lá, e aí a gerente ia distribuindo. Só que ela fazia no tempo dela e de acordo com o que ela passava, que era mais urgente. Só que isso entrava numa fila que os clientes começavam a reclamar de tempo de demora. E aí eu comecei a pensar, e se eu pegar pra fazer sem ter que ficar pedindo pra ela? Acho que eu faço mais rápido e o cara não vai reclamar. Aí eu comecei a pegar algumas coisas da caixa e fui fazendo. E aí eu chegava, tipo, coisa que demorava 3, 4 dias pra entregar pro cliente, eu já levava no dia seguinte, porque eu mesmo pegava lá, perguntava como ia fazendo, fazia e já levava pronto. Aí chegou um momento que de tanto eu fazer isso, chegava as coisas no escritório, em vez de eu passar, botar na caixa, eu começava a pegar e ir fazendo. Eu fiz isso, fui fazendo isso, os clientes foram pegando confiança em mim. Legal. E aí chegou um momento que os clientes não queriam mais ser atendidos pelo pessoal do escritório. Tinha cliente que só queria ser atendido se eu fosse lá na empresa dele. E aí que é esse, acho que o primeiro insight, que é de gerar valor para as pessoas. Eu não queria nada em troca, eu só queria acelerar o processo.
E por que eu tô falando isso de gerar valor? Eu vejo que às vezes as pessoas estão num ambiente que elas se sentem satisfeitas e elas começam a relaxar no trabalho. E aí elas vão começar a enrolar, vão demorar para entregar, vão fazer as coisas. Só que tem uma coisa que eu aprendi, que é não importa onde você trabalha e com quem você trabalha e as pessoas que estão lá. Você pode ter o pior chefe, as piores pessoas que nunca vão te levar a puxar para cima. Mas sempre vai ter alguém olhando o que você está fazendo. Sim. Então, qual que é esse insight que eu quero trazer pra galera? Não importa o cargo que você tem, se você tá insatisfeito com a empresa, se você não gosta do que você tá fazendo, dê o seu melhor e faça o máximo da melhor qualidade. Por que eu tô trazendo isso? Acelerando um pouco a história, uns 2, 3 anos depois que eu já tava bem adiantado, já manjava muita coisa, que eu peguei essa autoridade dos clientes a fazer comigo, tinha cliente que falava pra mim se eu ia montar minha contabilidade, porque se eu saísse eles queriam que eu levasse eles. Sim. Então olha que, por que eu tô trazendo isso? Era um ambiente que eu não tinha pra onde crescer, era um escritório pequeno. Sim. Eu tinha uma chefe que a gente não se batia, porque ela era meio filha da puta mesmo. Só que óbvio, o valor que eu entregava para os outros clientes e os outros clientes viam o meu valor. Se eu tivesse essa percepção negativa de, não gosto do que eu tô fazendo, eu não gosto não dela. vou crescer aqui, eu não gosto dela, vou fazer de qualquer jeito, eu ia estar entregando um serviço de má qualidade. Sim. E provavelmente os outros clientes não teriam essa percepção minha. Então eu até adiantei muita coisa. Mas aí foi assim que eu comecei no escritório de contabilidade. Passei por todas as áreas, aí depois que eu fui pegando essas coisinhas, eu passei pelo departamento pessoal, aprendi tudo de RH. Depois eu fui pro fiscal, aprendi tudo de fiscal. Depois eu fui pro constitutivo, aprendi tudo de constitutivo. Comecei a pegar algumas coisas de jurídico. E eu lembro que eu fiquei quase 4 anos. Em 2, 3 anos mais ou menos, eu já estava tomando conta de todo o escritório sozinho. Caraca! Ou seja, foi bem rápido. Foi muito rápido. O Wagner, ele tinha problema de diabetes e ele tinha casa em Caraguá. Então, o que ele fazia? Começou uma vez por mês, ele viajava para Caraguá com a família e ficava o final de semana lá porque ele falava que ele relaxava, se estressava menos, aí ficava. Só que esse mês passou por 2 vezes no mês. Desses 2 vezes no mês, passou para 3 vezes no mês. Aí dessas 3 vezes no mês, passou que ele começou a viajar todo final de semana e eu ficava sozinho no escritório. Então, em 3 anos, eu já fazia toda a operação do escritório sozinho. E aí foi quando caiu a ficha pra mim, que aqui já tá ficando muito pequeno. Eu já tô fazendo tudo, já aprendi tudo. E, era empresa pequena, empresa familiar. Eu já ensinava as filhas do dono a fazer os trabalhos, já treinava. Aí eu falei, acho que tá na hora de eu sair. Aí nessa época, eu já tava fazendo faculdade, tava na graduação. Você fez faculdade do quê? Fiz administração. Fiz 4 anos de administração. No 3º ano eu fiz um intercâmbio pro Canadá. E aí, qual que foi minha meta? Eu falei, eu tô aqui, posso ficar um tempo afastado, já tô tranquilo, sossegado. Desculpa, quando você fez o intercâmbio pro Canadá, você tava na contabilidade? Tava na contabilidade. Tá, legal. Isso eu tava já no 3º ano trabalhando no escritório de contabilidade e no 3º da faculdade. E aí eu falei, eu vou segurar aqui até eu fazer o intercâmbio, depois que eu fazer o intercâmbio eu peço demissão. E aí outro insight que eu quero compartilhar com a galera, porque eu vejo muito quando os alunos chegam aqui com a gente, mas eu trabalho, eu tenho conta para pagar, eu não posso pedir demissão agora, porque eu não sei como que eu vou pagar as contas. Por que eu tô trazendo esse ponto? Uma coisa que eu quero passar pra galera, o recado, que é, se você é bom e você acredita que realmente você trabalha duro, você entrega resultado na sua empresa, você faz um bom resultado, e você se sente que ali não tem mais oportunidade de crescer, você não se sente mais valorizado, para de reclamar da empresa que você tá, pede demissão dessa porra e vai procurar outra coisa, caralho. Por quê? Eu tô falando isso porque eu fiz na pele. Era uma rotina muito estressante, e ainda mais quando eu fazia boa parte, já tava sozinho, eu tinha que fazer o RH, o fiscal, constitutivo, tinha que fazer os serviços de rua, e eu ficava sozinho no escritório porque eles ficavam em Caraguá. Então chegou um momento que minha cabeça já não aguentava mais. Já tava muito. Eu vivia estressado. Era muito puxado, muito estressante. Só que por que eu tô trazendo isso? Eu tava na faculdade, eu tinha que pagar a faculdade na época. Na faculdade na época acho que eu pagava 600, 700 reais. E eu ganhava 1.000 e pouco, nem ganhava muito. Eu tava no meio da faculdade, se eu pedisse demissão, um boleto da faculdade ia chegar no outro mês. Sim, porque eles não param, né? Porque eles não iam parar e não ia ter dó nem pena de mim. Eu tinha que ajudar em casa. Tinha que pagar as contas em casa. Ainda tinha que gastar na faculdade pra ir, voltar e comer. Então a galera, mas
como que eu vou pagar as contas? Eu também tinha conta pra caramba e tinha faculdade pra pagar e se eu não fizesse nada. Então, esse é um outro insight que eu quero passar pra galera. Para de reclamar do trabalho que você tá, do ambiente que você tá. Se você tá insatisfeito e acha que ali você não vai ser valorizado, que você não tem oportunidade de crescimento por N motivos, só que você confia no seu taco, porque tem a diferença de você achar que você é muito bom e de você realmente ser bom. Sim. Tem pessoas que acham que elas são muito boas, mas quando você vai ver a percepção do ambiente, ninguém vê ela como referência ou acha que ela é boa o suficiente. Sim. Essa pessoa não vai dar certo em lugar nenhum. E realmente tem as pessoas que são muito boas, entregam um ótimo trabalho, mas por algum motivo a empresa não está no momento de promover, contratar. Ou não é uma boa empresa. Ou realmente não é. Tem esses dois lados. Então, se você tem esse perfil que você acredita mesmo, pede demissão e vai fazer outra coisa. Porque a única certeza que eu tinha é que eu era bom no que eu fazia, que ia arrumar outra coisa. Tendo que pagar a faculdade, tendo que ajudar em casa, tendo que pagar um monte de coisa, eu fui lá e pedi demissão. 4 anos de empresa, todo mundo que ia pedir ajuda me falava que eu era louco, que eu ia perder 4 anos de seguro-desemprego, que eu ia perder 4 anos de FGTS. Só eu falei, mano, não é possível, tá todo mundo falando pra eu ficar, tem alguma coisa errada. Tipo, contabilidade na época era um emprego bom. Sim. Querendo ou não, nossa, até você hoje, trabalha. Até hoje é. Sim. Você fala, nossa, você trabalha na contabilidade. Tinha um status ali. E então todo mundo falava, não faz isso, é besteira, que não sei o quê. Aí eu falei, nossa, tá todo mundo falando pra não fazer, eu vou fazer. Aí eu fui, viajei pro Canadá, quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi pedir demissão. Não sabia como que ia pagar a faculdade, não sabia como que ia pagar as contas, não sabia se ia arrumar emprego logo, eu não procurei emprego no final. Só cheguei a pedir demissão. Acho que não deu um mês, eu já estava empregado de novo. Legal. Então acho que é esse insight que eu quero passar pra galera disso. Um terceiro insight que eu quero já antecipar pra galera é que eu falei muito isso no TD, que é não tenha medo de dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. O que eu vejo também, principalmente na galera que quer fazer transição de carreira e entrar no banco. A galera quer, quero ser bancário, quero trabalhar no banco. Legal, mas você tem certificação? Ainda não tenho. Beleza, isso a gente estuda, dá um jeito. Mas você tem experiência? Não tem. Tá. A gente tem uma vaga ali para um cargo mais inicial, você vai entrar com assistente. Não quero entrar como assistente não, paga pouco. Eu quero entrar já como gerente, como especialista. Não, o salário é muito baixo. Meu filho, você não tem certificação, você não tem experiência, você ainda quer exigir salário. Vai se qualificar primeiro. Por que eu estou trazendo isso? Quando eu saí da contabilidade, eu fui para trabalhar numa agência de intercâmbio. Na época, eu me inscrevi nesses catos da vida. Uhum. Recebi lá eles me chamaram para fazer entrevista, tudo. E tinha feito uma entrevista numa outra empresa também. Aí eles me chamaram. Eu fiz a entrevista. Na entrevista, o cara não me perguntou nada. Ele só falou, cara, seu currículo é muito bom, tal, não vou nem te perguntar nada. Você estudou no Canadá, ele que já conhecia porque era uma agência legal. de intercâmbio. Então, para nesse nicho, meu currículo pesou por conta do intercâmbio. Ele falou, você estudou numa boa escola, então nem vou te perguntar nada. Só quero saber se você começa, tal. E aí, na época, a proposta que ele me fez era para eu ganhar menos do que eu ganhava no escritório de contabilidade. Eu já tinha um baita currículo, já tinha um baita histórico, estudei no Canadá. Eu podia pensar, não vou aceitar, é muito baixo, vou procurar outra coisa. Só que eu tinha que pagar a faculdade, tinha que ajudar em casa, tinha que arrumar, me virar para comer, para ir. Eu não pensei 2 vezes. A única certeza que eu tinha é, vou aceitar entrar ganhando menos, que eu tenho certeza que em 3 meses eu vou recuperar o que eu ganhava. Entrando eu me viro. Então isso é um outro insight que eu quero trazer pra galera. Saiba reconhecer ali quais são os seus pontos fracos. Eu tinha meu gap ali de... talvez eu nunca tinha trabalhado diretamente no financeiro. Só que eu sabia que era muito bom, que eu poderia aprender rápido. E eu sabia que eu não estava em condições também de ficar escolhendo. Precisava pagar a faculdade no mês seguinte. E outra, quando eu saí da contabilidade eu não recebi nada. Não peguei rescisão, só tinha ali um dinheiro para os próximos dias e morreu. Então, é importante também a galera reconhecer o momento que eles estão hoje. Você vai ficar escolhendo o emprego, o salário, se você precisa muito, vamos começar de um cargo mais baixo que você vai poder crescer. Então, é um outro insight que eu quero deixar pra galera, que é não tenha medo de dar um passo para trás e 2 para frente. Quando eu chegar na Mi Bank, eu vou voltar nisso de novo. Legal. E aí eu entrei, quando eu entrei também, logo 3 meses eu já estava ganhando a mesma coisa que eu ganhava antes. Entrei para trabalhar como assistente financeiro, logo 1 ano depois eu já estava como analista.
Por eu ter vindo em contabilidade, era uma empresa pequena também. A contabilidade era terceirizado. Eles não tinham RH. Então, como eu já tinha vindo de contabilidade, já fazia isso, eu comecei a pegar várias coisas que não tinha na empresa. Tipo, não tinha RH, comecei a pegar para fazer. Não tinha contabilidade interna, eu comecei a pegar essas coisas para fazer. E qual que é um outro ponto que eu quero trazer para a galera também? Que é olha no ambiente que você tá, tipo, seja no banco ou qualquer empresa, e começa a observar quais são as dores dessa empresa, tipo, quais são as dificuldades que elas estão passando ali, que com base na sua bagagem você pode ajudar. Porque é você resolver esses pequenos e micros problemas, não precisa inventar a roda, vou criar um produto novo, não. Toda empresa tem um monte de problema pequeno ali, que a somatória de você resolver esses montes de probleminhas vai ter um saldo positivo muito grande. Sim. Por que eu estou trazendo isso? Porque desde a contabilidade até quando eu estava na agência de intercâmbio, eu até trouxe no TD, acho que eu nunca fiquei menos de 3 meses sem receber algum tipo de bônus, gratificação, salário e reconhecimento, porque a todo tempo eu pegava algum probleminha, ia lá e resolvia. Pegava algum probleminha, ia lá e resolvia. Na contabilidade, por exemplo, eu meio que assumi a área de RH, que eles não tinham. Ajudei na parte de contabilidade, que eles também não tinham, era terceirizado. E fui pegando vários probleminhas. Até que fiquei como analista quando 2020, que aí veio a pandemia. Era agência de intercâmbio, não tinha o que fazer, o mundo inteiro parado. Você não podia viajar, porque os aeroportos fechados. Você não podia comprar curso, porque nenhuma escola estava recebendo aluno. Não tinha o que fazer. Na época, acho que pouco antes de estourar a pandemia no Brasil, a gente já sabia, porque tinha contato lá fora, que lá fora estava feio, mas a gente não imaginava que ia ser o que ia. Sim. A agência, ela fechou, entre aspas, para quem é de fora, mas como a gente tinha muito aluno no exterior, a gente precisava manter a operação rodando. Então, meio que de umas 20 e poucas pessoas, das 20, tipo, umas 15 foram mandadas embora. Ficou eu, que era do financeiro, mandado embora, mas como prestador de serviço, uma pessoa de atendimento e uma pessoa que cuidava de passagem aérea só para dar fluidez para a galera e suporte estava viajando. Nessa época eu já ganhava razoavelmente bem e eu ia receber todos os benefícios porque fez o desligamento lá tal, por conta da pandemia, esses negócios. E aí um detalhe que eu pulei nesse fluxo aí, que é muita coisa. Nesse período eu concluí a graduação, fui para o Canadá, voltei e entrei no MBA. Fiz MBA em Gestão e Negócio. Durante todo esse loop de tempo, eu fui muito festeiro e nunca liguei muito. Apesar de eu sempre ter um bom desempenho, eu nunca fui muito ambicioso, pensando no lado profissional. Você jura? Você nunca foi ambicioso? Eu nunca fui de querer ter grandes grandezas. Eu sempre me contentei com o básico, eu nunca tive muito isso. Caramba! Nossa, isso me surpreendeu. Eu acho que a entrega está no meu DNA. Porque eu nunca fiz pensando em ter alguma consequência. Que nem no escritório de contabilidade, arrisco eu, talvez, se eu tivesse ficado muito tempo, talvez eu poderia ter um escritório, mas nunca tive essa ambição. Tá, sim. No financeiro, no intercâmbio, aí não. Até na Elmi Banco, quando entrei no começo, eu até estava conversando com o Thiago na mentoria, que a gente estava conversando de sociedade, como eu entrei para virar sócio e tudo, e eu falei para ele que tudo que eu fiz na escola, eu nunca fiz pensando em querer ser sócio. Até hoje, nunca passou na minha cabeça, tipo, vou ser sócio, vou fazer para virar sócio. Eu já agia como se fosse, para mim era algo normal, natural, tipo, eu só vinha, trabalhava e tinha a mesma rotina que o Fábio, o Cafrã e o Paulo. Quando eles convidaram para ser sócio, para mim não foi tipo aquela surpresa nossa, porque eu já me sentia, ouvia ali como... Eu já me sentia pertencente como um sócio sem ser, sabe? Uhum. Só que aí, né, nessa época, eu já era 20 vezes mais ambicioso também. Mas nesse processo eu nunca pensei em ser ambicioso, carreira, futuro que eu queria ser. Eu só vivia a vida loucamente. E aí foi quando eu entrei no MBA. E aí um amigo meu que estudava comigo, ele trabalhava no Bradesco na época, e aí ele começou a me falar do banco, tipo, lá no banco a gente atende cliente assim, e ele começava a contar os casos dos clientes que ele atendia, tipo, atendia jogador, atendia tipo gente famosa, ele não podia falar que tudo... E ele era seu amigo de festa, assim? Não, ele era amigo da minha sala da faculdade, do MBA, sim. a gente estudava Mas ele junto. não ia pra Zagandéia junto contigo? A gente ia pra um barzinho ou outro. E aí a gente... foi os barzinhos a gente ia.
Eu não espero que ele... Eu não posso nem falar o nome, porque hoje ele já é meio que casado, tá enrolado. Mas a gente ia pra esses barzinhos pré-faculdade, intervalo e pós. E eu peguei muita amizade com ele trabalhava no Bradesco na época, ele já tinha acabado de pautar a renda. Só que ele me contava a rotina de trabalho em banco e isso me brilhava os olhos. Tipo, eu gostava, eu identificava. E aí me deu a vontade de querer trabalhar em banco também. Então ele me ajudou muito em direcionamento de abrir minha cabeça primeiro, porque como ele estava em banco e ele já era um pouco mais velho que eu, ele já tinha mais ambição e as atitudes que ele tomava já era de uma pessoa diferente do que eu estava habituado. Eu vim da Zona Leste. Na Zona Leste, cara, a maioria, ninguém pensa em carreira. Eu acho que muito por isso pro ambiente. Eu não pensava, tipo... É verdade. Eu não escolhi fazer faculdade. A faculdade me escolheu aleatoriamente o destino. Eu nunca quis fazer faculdade na vida. E como foi isso? Como você entrou? Eu atendi a ligação certa, na hora certa, no momento certo. Era a pessoa te oferecendo um curso. Vamos voltar no passado. Eu quero saber essa história agora. Eu nunca escolhi faculdade, a faculdade me escolheu. Foi o destino. Eu atendi a ligação certa, no momento certo, na hora certa. Lembra que eu falei que eu fazia muito serviço de office boy? Então eu ficava mais tempo fora do escritório do que dentro. A gente fazia contabilidade de um restaurante que ficava próximo da faculdade e os reitores ali sempre almoçam lá. Num desses almoços, o Wagner, que era dono do escritório, ele foi entregar uns documentos, fazer reunião, conheceu o reitor. Aí o reitor foi lá no escritório apresentar a faculdade. Só que eu não estava, eu estava na rua. Então ele apresentou para todo mundo no escritório, eu não estava. E durante os dias que ele foi conversar com o pessoal, todos os dias eu estava fora. E aí o pessoal que trabalhava no escritório na época... Eles foram conhecer a faculdade, visitaram, fizeram a prova, passaram, enviaram o documento, tava tudo certo. E você sozinha abandonado? Eu nem sabia. Eu nem... eu ótimos não tava. Colegas de trabalho. Ótimos colegas, eu nem tava. Um dia, depois que as aulas já tinham começado, o Alexandre, que era o reitor da faculdade, ele ligou lá para conversar com um dos meninos sobre documentação. Aí eu atendi a ligação. Aí ele, opa, tudo bem? Aqui é o Alexandre. Aí, opa, Alexandre, beleza? Ah, beleza, queria conversar com os meninos e tal. Eu falei, eles não estão. Aí ele, beleza, falou alguma coisa lá. E você, não quis fazer não? Aí eu falei, não tava aqui, eu nem tava sabendo. Eu fiquei esse tempo todo fora e tal. Se você quiser, vem aqui, eu consigo incluir você na turma. Você só vem, faz a provinha lá pra constar e eu te coloco. Que legal. Aí eu fui no impulso. Eu tenho... Acho que você sabe, e a galera aqui da escola, eu tenho um certo problema em dizer não pra eventos. Ô, louco, a gente consegue colocar o Henrique em qualquer ambiente. Eu entro em qualquer ambiente. Sim. Henrique, vamos pra lá, vamos. Henrique, vamos pra barzinho, vamos. Henrique, vamos pro evento XPT, vamos. Henrique, vamos pra... Ele diz sim pra qualquer evento. Isso é muito legal. Eu tenho um problema muito difícil em dizer não. E aí eu pra falei evento, sim. Pra evento, é. E aí eu falei sim. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, fiz a prova lá só pra constar. E no outro dia eu fui pra aula. Já tinha começado a aula, já tinha umas 3 semanas já. Caraca. Foi assim que eu entrei na faculdade. Que legal. E na época era uma faculdade que tinha um modelo parecido com o da Unibanco, focado só que pra administração e negócios, né? Nada pro mercado financeiro. Então lá só tinha 3 opções, que era administração, RH e marketing. E pra turma só tinha marketing. Então ele só jogou lá no que tinha. Então, marketing ou administração? Administração. Então eu não escolhi fazer administração, ele só me jogou na turma que era a única que tinha e eu comecei a entrar. E deu certo, deu super certo. Aí eu concluí e os meninos que fizeram todo o processo pararam no primeiro semestre. Foi assim que eu entrei na faculdade, eu não escolhi fazer, nem pensava em querer fazer faculdade. Depois que eu já estava cursando o primeiro ano, que eu fui fazer o Enem, porque eu tinha que ter a nota e tudo esses negócios. Sério? Eu fiz o Enem depois que eu já estava na graduação só para cumprir documentação. E aí jogando para o futuro... Aí eu parei na parte... Aí eu saí da agência. Aí eu comecei a conversar com esse meu amigo, que trabalhava no Bradesco na época. Aí ele começou a me contar a rotina, como que funcionava, atendimento ao cliente. Aí eu comecei a gostar. Eu falei, esse negócio de trabalhar em banco parece ser legal. Aí na época eu tinha tirado a CPA 20, que ele falou, tira a CPA 20. Ele falou, só se esforça pra entrar no banco. Uma vez que você entrar, eu te ajudo. E aí eu tirei a CPA 20. Tentei entrar no Bradesco, não consegui uma vez. Tentei entrar de novo, também não consegui. Isso eu ainda estava trabalhando na área financeira. Aí eu lembro que ele tinha comentado comigo do CEA. Eu falei, eu vou tirar esse tal de CEA. Se eu não conseguir na 20, eu vou conseguir no CEA. Aí veio a pandemia, parou tudo.
E eu tinha muita dificuldade com matemática. Aí eu falei, vou esperar um curso presencial para eu fazer, que eu prefiro do que... E não tinha tanto EAD igual é hoje. Na época o Fábio coincidiu de ele abrir a turma pro curso CEA, que era a comunidade Lousada na época. Aí eu comprei a comunidade Lousada achando que era só o curso CEA, nem sabia que tinha comunidade. Eu descobri que tinha comunidade uns 2 meses depois. Eu comprei só achando que era o curso CEA, que eu só queria tirar o CEA. Aí eu entrei, comprei o curso, eu comecei a estudar pro CEA. Aí nesse tempo foi quando deu a pandemia de vez. Eu já tava na comunidade, tudo, né? Fechou tudo. Aí eu já tinha um grupo criativo. Aí eu pensei, pelo que meu amigo falava, bancário é tudo fodido em questão de tempo e é uma loucura. Esses caras devem ser entupidos de serviço para fazer. Eu não vou estar trabalhando e vou estar ganhando dinheiro pelos próximos 6 meses sem fazer nada da vida. E se eu mandar mensagem para alguém lá do grupo, na época que era a comunidade Lousada, que depois virou PAP, falando pra galera que eu me coloco para trabalhar de graça, para pegar a experiência, aí depois vai voltar as coisas normal, eu já vou estar com o CEA, eu vou estar com a experiência e entro no banco. E aí foi quando eu mandei mensagem no grupo da turma dos alunos, e a Fran viu minha mensagem, aí eu mandei o textinho lá, falando que eu tava saindo da agência por conta de pandemia, que já tinha o conhecimento teórico, porque eu já estava há algum tempo ali dentro do programa, mas eu não tinha prática, e eu me colocava à disposição para ajudar o pessoal, se alguém precisasse, para eu entender um pouquinho mais de rotina, entender os processos e essas coisas. Na época, a escola era ainda pequena, foi em 2020. Só tinha o Fábio, a Fran, o Paulo. E a Mandinha, eu acho que a Mandinha já estava. E aí a Fran me mandou mensagem perguntando se eu queria trabalhar no Unibanco para ajudar na parte de atendimento. Na época a gente não tinha Instagram que é hoje, não tinha as redes sociais, era só o perfil do Fábio e um grupo no WhatsApp. Um grupo não, e o WhatsApp da escola. E aí foi quando eu entrei na escola pra responder as mensagens no WhatsApp. Tipo, mais uma vez, você deu passos pra trás. Aí que tá. Eu poderia, talvez, escutar o meu ego e falar, não quero. Tipo, já trabalhei há 8 anos, não sei o quê. E na época a escola tava começando, eles não tinham dinheiro pra pagar o que eu ganhava antes. Então, mais uma vez, eu dei um passo para trás em troca de experiência, aceitando ganhar bem menos do que eu ganhava, mas porque eu ia adquirir experiência para lá na frente entrar no banco. Então, é mais esse recado. Se você quer trabalhar no banco, numa instituição ou numa outra empresa e você não tem experiência, por exemplo, nesse momento que eu reconheci, eu não tenho experiência para trabalhar em banco, eu sou muito bom em outras coisas. Então, vou buscar experiência. Depois que eu entrar no banco, lá eu me viro. Mano. Promoção, essas coisas, eu me viro para correr atrás. Eu só preciso estar dentro. Então, mais uma vez, eu dei um passo para trás. Aceitei entrar num cargo muito inferior, que era, tipo, atendimento no WhatsApp. E ganhando muito menos. Com, acho que 3, 4 meses na escola, isso quando eu comecei, eu fazia tudo de casa ainda, porque eu estava no meio da pandemia. Quando normalizou que voltou, aí eu comecei pro presencial, que era lá na Zona Norte, no escritório. Acho que com 3 meses, mais ou menos, na escola. Até hoje eu não sei como eu fui parar nisso. O Fábio gravava todos os cursos, praticamente tudo ele que fazia. A Fran e o Paulo tinham algumas gravações de questões, mas os cursos mesmos ficavam com o Fábio. Ele inventou de começar a dar aula no YouTube. E aí, eu não sei que reunião, onde que eu meti na minha cabeça, que eu levantei a mão e falei que eu ia ajudar ele também a dar aula. Meu Deus, mano, eu nunca tinha dado aula na vida. E aí que vai mais um insight que eu quero passar pra galera, que é, esteja sempre um passo à frente. O que eu quero dizer com isso? Eu já estava indo pra escola, tinha uns 5, 6 meses mais ou menos. Eu já via que em todo o ambiente, era tudo, todo mundo gravava. Uhum. O Fábio, que era o rosto da escola, gravava 24 horas. A Fran, que cuidava mais da parte operacional e dava suporte Fábio, ela também gravava a questão. O Paulo, que era do financeiro, também gravava a questão. Tinha mais uma pessoa que trabalhava com a gente, que também gravava a questão. Eu falei, mano, todo mundo grava aqui, uma hora vai sobrar pra mim. E o que eu fiz? Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi instalar o OBS. Eu nem sabia o que era OBS, eu só vi o Fábio falando, deu pau no OBS, não sei o que lá do OBS, tem que ajustar o OBS. Eu nem sabia o que era OBS. Fui jogar no Google. Você no Google, OBS. Foi exatamente isso. Aí que eu descobri que era um programa de gravação. Aí instalei no computador de casa e comecei a gravar vídeos aleatórios, eu falando como se eu estivesse entregando uma aula em casa. Legal. Sem equipamento, sem nada. Tipo, só a câmera do noite comecei a gravar. Na época, acho que até cheguei a gravar como se fosse tipo um curso de educação financeira, que era o único material que eu tinha, só pra praticar, porque eu já tava vendo que em algum momento eu ia ter sobrar pra você. ia sobrar pra mim. Então é um outro
hackzinho que eu quero passar pra galera. Esteja sempre um passo à frente. Então eu já visualizei que em algum momento talvez eu teria que fazer isso. Sim. Então eu não esperei, você quer fazer ou não. Tipo, eu já comecei a treinar em casa e o Fábio nunca soube disso. Eu fui contar, o Fábio foi descobrir no TD que eu contei essa história pra todo mundo. E aí eu comecei a gravar isso. Não sei de onde que surgiu essa loucura de eu falar, vou entrar e vou gravar também. Aí o Fábio, na época, ele fazia as aulas de CFP de CEA. Na época eu só tinha CPA 20, então não dava aula de CEA. Então eu comecei a dar aula de CPA 10 e CPA 20 no YouTube, sem nunca ter dado aula sem nada. As primeiras aulas eu acho que muito vergonhosa, muito horrorosa, deve estar no YouTube até hoje, pelo amor de Deus. Com certeza tá. Entrem no YouTube da Eu Me Banco e procurem. Não procurem, por favor. Olhem as últimas, as mais recentes, ainda que eu tô meio enferrujado que eu não dei aula. É verdade. Não tá enferrujado, mas fazia um longo tempo que você não dava aula. E aí, acho que com 6 meses eu comecei a dar aula de CPA 10 e CPA 20 no YouTube. Passou uns 2 meses dando aula, o Fábio veio com a ideia de a gente ter mais pessoas dando aula no YouTube. Foi nessa que eu entrei, inclusive. E aí a gente inventou de ter aula o dia inteiro. Tinha aula das 6 da manhã até meia-noite. Mas explica pro pessoal como fazia. Como fazia? A gente inventou de vamos pegar os alunos do PAAP que estão se destacando e vamos convidar eles para ser professor da escola. Aí beleza. O Fábio preencheu o formulário lá, fez o processo seletivo, tudo. Aí você entrou na primeira turma, não foi? Na segunda? Eu tive uma turma só pra mim, eu entrei sozinha. É verdade, você entrou no AI. A gente lançou um produto muito bom nessa história. E na época tava um boom de assessor, a gente falou, vamos lançar um curso só para assessor. A gente lançou achando que ia estourar. A Amanda foi a única compradora desse curso, a única sobrevivente até hoje. Tô aqui até hoje. E aí depois ela foi convertida no PAP. Não, eu tinha o PAP já. Você já tinha? Tinha o PAP, eu era aluna do PAP. É verdade, achei que você tinha convertido pro computador. Não, verdade, o PAP foi antes. E aí a gente abriu a turma acho que era 10 professores. E aí a gente começou a ter um time de professores dando aula no YouTube. Eu entrava para acompanhar. Nesse tempo, a gente começou com 10, o Fábio já estava sobrecarregado com um monte de coisa. Quando eu já vi, eu já estava cuidando de todo o time de professores, fazendo recrutamento, tentando para dar aula. Era uma loucura. Eu acordava às 5 horas da manhã para entrar na live da galera das 6, aí fazia live com a galera das 6, das 7, das 8, das 9 e das 10, aí ia dormir. Aí 2 horas tinha live de novo, então eu tirava um cochilo, aí entrava, porque as primeiras aulas a gente sempre entrava junto. Sim. Aí ficava, fazia umas 3, 4, 5 aulas, o professor começava a se soltar, aí deixava ele tocando sozinho. Aí 2, 3 horas eu entrava de novo, aí voltava a dormir. Aí 18, 19, 20, 21 e 22 eu entrava na aula de novo com os professores novos, até eles se soltando isso todos os dias. Aí a gente fez isso, acho que uns 3 meses eu comecei a cuidar dos times de professores. Aí o Fábio teve a ideia da gente montar um Instagram para a escola. Nessa época a gente montou o Instagram da Eu Me Banco. Se você ainda não sabe, o Instagram a gente tem da Eu Me Banco hoje, que tá com mais de... a gente bateu 100k hoje. E a gente bateu 100k no YouTube. Que também começou ali com os alunos dando aula também no YouTube da Eu Me Banco. O Instagram que hoje já é mais focado no time interno. Sim. Começou com os alunos. Se vocês voltarem lá no conteúdo nosso, tem Acho cada que nem tem mais, postagem. a gente arquivou uma verdade, época. Eu achei em prints quando eu trouxe Achou? no 3D umas fotos legal, aleatórias. legal. Eu fui no Instagram dos professores, forçar. Começou com os alunos gerando. Quando eu fui ver, eu tava cuidando do time de professores. Tava cuidando do time do Instagram. Aí nisso entrou a segunda turma de professores, que acho que foi quando você entrou, né? Eu entrei numa turma sozinha, foi assim. Entrou a primeira turma de professores, eu tava no PAP, mas eu não tinha certificação ainda, porque por conta da pandemia, fechou ali a Ambima, não fazia mais prova e só tinha Ancor, então eu tava estudando pra Ancor. Aí eu falei pro Fábio que eu queria ser professora e tudo mais, e aí o Fábio falou, olha, tira a Ancor que eu te coloco como professora. E aí todo mundo entrou numa leva. Bruno, você dava aula no YouTube nessa época. E aí eu tirei a Ancor, mandei mensagem pro Fábio. Eu mandei mensagem pro Fábio, assim, saindo da porta, assim, eu peguei o celular e já mandei. Aí o Fábio, beleza, vamos ali, bora virar professora. Entrei sozinha, não tive turma, entrei eu. E na época tinha padrinho e tudo mais. E aí, depois de mim, veio outra turma que veio o Renan, aí veio uma outra galera. A terceira turma?
Tivemos 3 turmas. Foram 3 Eu sozinha fiz uma turma. Então teve uma turma, uma galera, eu, e uma outra turma que aí veio o René e veio uma outra galera aí também. E aí, um outro ponto que eu já trouxe pra galera é de sempre estar um passo à frente. Como que isso é importante? Quando o Fábio montou o time de professores, o Fábio sempre foi o gênio de tudo, ele sempre criou tudo. Eu só via que ele estava sobrecarregado, ia lá, puxava dele, ia fazer, ia desafogando ele, aí ele pegava outras coisas, aí ficava sobrecarregado, ia lá, puxava, e assim que fui fazendo tudo. Por que eu quero trazer o importante sempre estar um passo à frente? Quando o Fábio montou o primeiro time de professores, primeiro mês ele foi lá, fez a comissão, tudo, pagou a galera. Só que a gente não tinha muita organização nem nada. Primeiro, a gente nunca tinha feito isso. Na segunda, eu vi que ele foi correr atrás de novo para montar para poder pagar os professores. No terceiro mês, eu já sabia que ia virar um mês. Eu já sabia que ele ia precisar de saber quantas lives cada um tinha feito, o que tinha para pagar. E em vez de ele fazer, eu fui lá, peguei o Excelzão, comecei a entrar no YouTube. Aula por aula, tipo Amanda. Aula 1, pá, coloquei lá. Aula 2. Aí, sei lá, Renan, comecei a entrar em todas as lives no YouTube, um por um. Aí eu peguei bonitinho assim, ó, todos os professores, quanto cada um tinha feito de live. Aí eu mandei no grupo Fábio, Fábio, segue o fechamento do mês. Por que eu tô trazendo isso? Independente se você tá em banco ou qualquer empresa que você trabalha hoje, esses pequenos detalhes que eu tô trazendo é o que vai fazer vocês serem vistos, é o que vai fazer vocês acelerarem o crescimento de vocês. Tem outras formas? Tem. Eu tô trazendo como que eu cresci. Tô trazendo o que eu utilizei no meu dia a dia e deu certo pra mim. Então é isso que eu tô trazendo pra vocês. E aí que tá um passo à frente. Eu vi que o Fábio era algo repetitivo. O Fábio era o dono da escola. Lembra que eu falei? O Fábio sempre se sobrecarregava. Qual que era a mentalidade que eu tinha? Se eu assumir as coisas que o Fábio tá fazendo agora, ele vai ficar livre pra pegar coisas mais importantes. Sim. Ele pegando coisas mais importantes, eu vou tomar dele essas coisas mais importantes de novo. Ele vai ficar livre para pegar coisas mais importantes. Então ele tá subindo um grau. Sim. Cada coisa que eu tirava dele, ele subia um grau, um degrau. Aí eu ia lá e tirava dele para desafogar ele, ele subia outro degrau. E você ia junto. Eu ia junto. Então quanto mais eu tomava dele no bom sentido para desafogar ele ia crescendo, ele pensava em mais novidades, mais estratégias, eu ia crescendo junto. Sim. Então, essa coisa que eu quero reforçar para vocês de novo, estejam sempre um passo à frente. Olhe essas oportunidades que estão nos pequenos detalhes. Você falou, eu não sei, não é a única maneira, mas é a maneira que eu cresço e tudo mais. Cara, isso é tão valioso, essa geração de valor. Essa live é gravada, né? Esse podcast é gravado e o podcast anterior foi com o Fábio e ele trouxe isso, né? Essa geração de valor. É tão precioso. Eu vou até dar o exemplo da Esther. A Esther, ela é meu braço direito no Imbu School, né? E eu sou muito chata, assim. Eu sou muito exigente, eu sou muito chata. Então, eu tô todos os dias ali olhando o NPS, entendendo o que os alunos estão gostando, o que não estão gostando. E tô ali, todo dia, realmente, bem em cima. Hoje, sem eu pedir, eu não solicitei nada. Ela me mandou ali um Excel com todos os NPS. Esse daqui, essa disciplina teve tal NPS, a maior, o menor NPS, assim, tudo perfeito. Eu olhei e falei, cara, que sensacional, eu não pedi isso pra ela, mas ela se antecipou, porque ela viu que é uma dor minha. Uhum. Eu olho todo dia, eu vejo todo dia, é uma das minhas preocupações. O que ela fez, ela antecipou essa minha preocupação. Ela deixou muito mais fácil pra eu olhar porque a gente tem que entrar ali um por um. Não, ela deixou muito mais fácil, muito mais visual. Cara, perfeito. Olha o tempo que você ganhou, que agora você vai fazer outra coisa. Exatamente. E eu sempre fiz isso. Eu sempre olhava, e aí tem uma coisa que me ajudou bastante, que foi estudar linguagem corporal. E linguagem corporal, programação neurolinguística, essas coisas, eu esqueci agora o nome técnico. Mas o comportamento das pessoas. Por quê? Toda pessoa, todos nós aqui, temos comportamentos diferentes. Eu tenho os meus comportamentos, a Amanda tem o dela, o Fábio tem os dele. Só que tem uma coisa que todo mundo tem igual, que é os padrões. Os padrões se repetem. Tem até estudos de conceitos financeiros e esqueci o nome agora, de análise técnica desses negócios, que fala sobre Fibonacci, padrões repetidos. Então todo mundo tem os seus padrões que vão se repetir. Só que, por exemplo, pegar o exemplo do Paulo. O Paulo, ele tem mais idade, é o diretor financeiro aqui do grupo. Ele tem o perfil dele. Qual que é o perfil do Paulo? O Paulo, por ter já vindo de uma área de inspetoria, ele já tem uma certa idade, ele cresceu numa outra era diferente da nossa, ele é mais detalhista, você precisa dar mais detalhes.
Então, você vai pedir uma coisa pro Paulo, ele tem um perfil mais analítico. E o Paulo veio de auditoria. O negócio dele é números, é dados. Então, é um perfil. O Fábio é o cara criativo, é o cara da ideia, Sim. é um outro perfil. Então, quando você for falar com o Fábio, ele não vai saber não quer saber se você vai fazer quadrado, triângulo, bolinha. Ele quer que você traga ideias para eles, porque é o método dele de trabalhar. A gente tem, por exemplo, o perfil da Fran. A Fran é executora. Ela quer... Qual que é o perfil de uma pessoa que é executora? É velocidade. Ela quer que seja feito e na hora. Então, quando você começa a entender, estudar a parte comportamental e como as pessoas agem no dia a dia, você começa a entender o que eu tenho que fazer para agradar essa pessoa. Porque não adianta, por exemplo, eu chegar na Fran que ela quer as coisas para ela e ficar mostrando um número. Ela vai me achar um saco. Não adianta eu chegar no Paulo e querer trazer um monte de ideia para ele. Ideia de ideia não serve para nada. Ele, tá, mas me traga os números. Então, quando você começa a estudar qual que é o comportamento das pessoas, quais são as rotinas, você sabe o que você tem que fazer para não agradar, mas que você converse na mesma linguagem daquela pessoa e que você crie ali uma empatia. Por exemplo, eu quero pedir algo para o Paulo, eu vou chegar no Paulo com uma planilha gigantesca no Excel, 3 milhões de números, e vou sentar com ele e vou ficar 3 horas explicando número por número. Por quê? É a forma como Sim. é o perfil dele. Quando eu vou conversar com a Fran, eu nem abro uma planilha. Eu sou o mais rápido e mais direto possível. Tá, Henrique, fala, o que você quer? Fala logo. Ó, Fran, preciso disso. Sim. Quando eu vou falar com o Fábio, eu não posso sair de uma conversa do Fábio sem dar alguma ideia pra ele. Qualquer coisa. Ó, Fábio, eu pensei em fazer agora caneca roxa. Beleza, ele viu que eu dei uma ideia. Não sei se vai ser boa, se vai ruim. Eu tenho que sair de uma conversa com o Fábio dando alguma ideia pra ele. Não importa do que é. Então isso me ajudou muito. Porque em todos os lugares que eu ia, eu começava a analisar qual que é o perfil dessa pessoa. E aí eu analisava esse perfil do Fábio. Eu via que ele falava muito de proativismo, essas coisas. Então eu sempre pensava, como que eu posso fazer as coisas pro Fábio antes dele pedir? Porque eu mapeei no perfil dele do dia a dia, que isso é o que ele... Achei a palavra certa. Vocês precisam identificar no comportamento das pessoas quais são as atitudes que elas mais valorizam dentro do perfil dela. E aí você cria essa conexão. Então, sempre que eu faço algo rápido para a Fran, que ela pede eu entrego na mesma hora, ela vê isso como um valor muito alto, porque é um valor dela. Sempre que eu trago alguma coisa para o Paulo com números e tabelas, ele vê um valor muito grande em mim, porque é a forma como isso tem valor para ele. E, se eu não me engano, existem 5 perfis diferentes. Eu não lembro de cabeça quais são. A gente trabalha isso muito no DISC também. Inclusive, tem um curso de DISC. Nós temos um curso de DISC na InvSchool. Eu vou até deixar, então, no link da descrição esse curso, que é o que você está falando. Perfeito. Então, isso me ajudou muito também. Eu sempre olho o comportamento de todo mundo e começo a entender quais são os padrões das pessoas. Aí eu sei por exemplo, eu sei qual que é a melhor hora de falar com a Amanda, quando eu não tenho que chegar perto da Amanda, que ela tá brava, que ela tá estressada. Eu sei quando é mais fácil de conversar com ela. Eu sei quando eu posso pedir alguma coisa pra Fran, quando eu não posso, quando é o momento certo. E por que estudar o comportamento das pessoas? Então isso me ajudou muito a mapear o comportamento do Fábio e sempre buscar um passo à frente. Aí eu fiz isso com o time de professores, fiz isso com o time do Instagram. Nesse meio tempo, o Fábio teve a ideia da gente ter os mentores nos programas dos MBAs, que são os mentores individuais. Mais uma vez, a ideia sempre foi do Fábio, eu só executava. O Fábio pensou em ter os mentores, os primeiros mentores ele que fazia as reuniões, contratava, só que eu vi que ele estava sobrecarregado também. E aí, mais uma vez, procure sempre estar um passo à frente. Sem o Fábio pedir, eu já começava a fazer as reuniões com os mentores, montava os relatórios, mas sempre reportando para o Fábio para ele estar ciente. Fiz isso com os mentores especialistas. Depois o Fábio teve a ideia de trazer os mentores líderes. Comecei a cuidar dos mentores líderes também. Nesse meio tempo, em paralelo, eu gerava conteúdo, que eu dava aula de certificação, de aula de CPA 10, CPA 20, de aula de CEA, de aula de Ancor, de aula de CNPI, dava aula prática, cuidava do acadêmico, que era só tinha o PAP na época, então as partes de mentores, professores, a parte de grade eu também cuidava ali, que foi pegando essas coisinhas do Fábio. E teve uma época nesse meio termo, porque muita coisa acontecia tudo ao mesmo tempo. Era muita coisa ao mesmo tempo, eu não sei a ordem cronológica exata.
Teve um lançamento que a gente fez do PAP, na época que era... Hoje a gente tem o modelo perpétuo, que é quando a galera consegue entrar no programa a qualquer momento você consegue comprar. Sim. No modelo de lançamento, você tem datas esporádicas no ano, então você lança 2 vezes no ano, 3 vezes no ano você abre turma ali para um produto. Deu tudo errado. Eu lembro que tipo, a gente não vendeu. Acho que foi quando a gente vem. Nossa, tem umas ideias na nossa cabeça que, pelo amor de Deus, hoje eu dou risada, mas como, de onde que a gente pensava isso? A gente inventou de fazer um lançamento chamado Investimento Paranormal. Eu lembro desse. Que foi fazer a paródia do filme Atividade Paranormal. Ó as ideias. A gente... Eu fecho o olho e vejo a imagem do Gabriel passando por debaixo da mesa, puxando pra puxar a cadeira, sim. A gente foi fazer uma cena pra fingir que tava acontecendo algumas coisas sobrenaturais na escola. E aí o Gabriel, que é irmão da Fran, ele se escondeu debaixo da mesa. Puxou uma linha. E começou a puxar uma linha assim, ó, pra cadeira ficar puxando, movimentando como se fosse um fantasma. Não sei quando a gente achou que aquilo ia dar certo. Deu tudo errado. O lançamento foi ruim, não tinha captação de lead. Sim. Deu tudo errado. E aí eu peguei e comecei... Na época eu tava estudando o Érico Rocha lá, que... Aí outra coisa de sempre estar um passo à frente. Eu via que todos os dias quando eu chegava na escola, na época que a gente trabalhava lá na Zona Norte, eu chegava na escola 2 horas. Às vezes o Fábio à frente já tava lá. Todo santo dia eles assistiam a mesma pessoa. Era o Érico, era o curso do Érico. Todo dia tinha um Érico lá. Falei, mas se o Fábio, que é o Fábio, é um gênio, tá assistindo os vídeos desse cara, então eu vou assistir também. Aí eu comecei a assistir os vídeos do Érico Rocha. E aí o Érico falava de lançamento, eu comecei a estudar lançamento por conta disso, porque se o Fábio, que é o dono da escola, é gênio, faz, eu vou replicar. Aí eu comecei a estudar. Aí eu lembro que eu montei lá uns negócios e falei pro Fábio, eu acho que deu errado por conta disso, eu fazia assim. Aí ele falou, vai, faz do seu jeito aí. Aí eu peguei e fiz do meu jeito, graças a Deus deu certo. Aí eu fiz o primeiro, deu certo, fiz o segundo lançamento do PAP, deu certo. Aí foi quando eu comecei a pegar as coisas de marketing também da escola. Aí chegou no momento que eu tava cuidando de todo o marketing da escola, cuidava de todo o acadêmico da escola e produzia conteúdo também pra escola. Aí teve que escolher. Aí chegou um momento doído, que aí é mais um insight para vocês. Eu já falei algumas vezes aqui de vocês estarem um passo à frente, de vocês terem humildade suficiente de dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. Já falei para vocês sempre estarem atentos a essas pequenas oportunidades, que toda empresa, independente do lugar que você está, sempre tem 300 mil problemas. E aí, eu produzindo conteúdo, eu já estava humildemente falando, voando, num nível muito alto, tipo, eu já falava de investimento, dava entrevista praticamente toda semana para algum canal de notícia, tinha quadro fixo nesses portais de YouTube, tipo, já tava no auge ali, tava lindo, boneco, voando como conteudista. Tinha criado os bancos de simulado de CNPI, que na época ninguém falava de CNPI, hoje todo mundo tá tirando CNPI. Então já tava muito bem. E aí tinha uma dor na escola que era de marketing, que não tinha ninguém que cuidava de marketing na escola. Literalmente, o Fábio sabia a parte de estratégia, mas ele tinha outras demandas e não tinha mais ninguém. E por conta de eu produzir conteúdo, eu também não só assisti o conteúdo do Érico. Eu comecei a estudar, tipo, como crescer em rede social, porque eu produzia conteúdo para rede social. Então eu comecei a estudar sobre Instagram, sobre YouTube e todas essas, porque eu queria melhorar meu conteúdo, porque eu tava na vitrine da escola. Então já comecei a pegar uma base, e aí o Fábio falou, qual que você gosta mais? Aí eu tinha 2 caminhos. Continuar no conteúdo, que eu gostava, falava de investimento bastante, ou ir para marketing, que eu também gostava, mas foi algo tipo secundário ali. Se eu fosse escolher entre o que eu mais gostava, acho que eu teria ido para investimentos, eu continuado no conteúdo. Só que aí tem um outro insight que eu quero trazer para vocês, que às vezes vão ter momentos que, se você quer crescer profissionalmente, você que vai ter que abrir mão de coisas que você gosta e que coisas que te tragam mais conforto e satisfação imediata, para você focar em coisas que talvez não é o que te brilha tanto os olhos naquele momento, mas é a maior dor da empresa. Que a gente até reforçar a questão de geração de valor, que é um dos nossos pilares aqui da escola. Você só vai crescer em qualquer lugar, se você gerar valor para as outras pessoas. E aí, quando eu falo em gerar valor, não é só para as pessoas que estão acima de você, como eu só citei para o Fábio, mas para os pares, para as pessoas que estão abaixo de você também. E o segundo motivo é resolver problema, resolver as dores da empresa.
durante todo esse tempo, eu já falei e reforço, eu não fiquei mais de 3 meses em quase 8, 9 anos trabalhando sem ter algum tipo de bonificação, premiação ou recompensa. Por quê? Eu resolvia problema toda hora. E aí eu poderia escolher ir para a área de investimento e continuar produzindo conteúdo, que eu já estava relativamente bem ali. Só que eu fiz o caminho ao contrário. Eu vi que marketing era uma dor. Quando a gente falava de conteúdo, já tinha acho que 4 pessoas na escola. Tinha você que produzia conteúdo, tinha o Bruno que produzia conteúdo, tinha o Fábio, tinha o Ronaldo, Tinha a Dani. tinha a Dani que produzia conteúdo. Então tinha um monte de conteudistas ali que poderiam fazer tão bom quanto eu fazia. E marketing não tinha ninguém. Então eu pensei, acho que eu vou pra marketing, porque, mano, não tem ninguém para resolver isso e eu vou conseguir me destacar mais do que no conteúdo, que eu poderia continuar me destacando, mas eu vi mais oportunidade indo pra marketing. Então, essa é uma outra reflexão, que às vezes, se você quer crescer, você vai ter que abrir mão de algumas coisas e talvez pegar coisas que você nem goste ou não é tão bom assim e vai ter que aprender. Eu não manjava nada não manjava nada de marketing quando eu comecei a pegar o marketing da escola. Eu Mas aprendi você se estudando. desafiou. Uhum. Lançamento, nossa, eu nunca tinha feito lançamento na vida. Eu vinha pra escola de sábado e domingo, me trancava na escola, que geralmente tinha menos volume de atendimento, e ficava o dia inteiro estudando como fazer lançamento. Rede social, mesma coisa. Eu vinha pra escola de final de semana e ficava estudando como crescer o Instagram, como ganhar seguidores. YouTube é a mesma coisa. Vinha final de semana pra escola e ficava estudando como crescer o canal no YouTube, como melhorar os vídeos, como fazer thumb, como criar roteiro, como criar storytelling. E isso me ajudou a entregando os resultados na escola. E aí foi quando eu escolhi ir pro marketing. Aí eu saí de conteúdo. Aí fiquei cuidando do marketing do acadêmico. Até que um certo dia o Fábio me inventa de a gente criar um MBA em 3 dias. Que foi quando a gente pegou o PAP e transformou em MBA. Que acho que foi a pior coisa que eu fiz na escola. Eu não sei como a gente fez isso. Transformou o PAP em MBA em 3 dias. Mas enfim. E aí deu certo o MBA do PAP. Eu fazia o Academic Marketing. Aí a gente veio para trazer mais 2 MBAs. Sim. Um era o PARB, acho que na época. E o outro acho que era o de liderança. E eu já não ia dar conta de fazer marketing acadêmico, que já eram 3 MBAs. Aí foi quando a gente trouxe a Fabi para cuidar do acadêmico. Aí eu saí do acadêmico, foquei só Ficou na parte só no da marketing. Aí fiquei no marketing por mais uns 4, 5 meses, eu acho. Imagina, claro que não. Não depois disso? Muito mais. Muito mais? Sim. Nossa, não lembro. Tá falando agora já sobre o último passo? É que as coisas acontecem tão rápido Eu não aqui tenho dentro noção do de Homem tempo Branco que é assim, parece que a gente entrou. Vocês já assistiram Percy Jackson? Que ele entra num cassino e passa dias, ele acha que passou algumas horas? É mais ou menos aqui, é mais ou menos isso que acontece aqui, né? Mas eu acho que você ficou quase um ano. Eu já pulei tanta coisa que aconteceu que não vem na cabeça. É verdade. Eu acho que eu fiquei um ano. Aí a Amanda que cuidava do comercial. Ela saiu sim. do comercial na época pra cuidar do IAP, que hoje é o MBA School. Sim, isso mesmo. E aí me soltaram a responsabilidade de cuidar do marketing e comercial ao mesmo tempo. Aí a gente juntou as duas áreas. Fiquei acho que mais uns tempão cuidando do marketing e do comercial. Aí também já tinha muita coisa. Aí a gente trouxe o Clayton pra entrar no comercial. Aí eu voltei só pra parte de marketing. Fiquei no marketing por mais um tempo. Até que o Fábio trouxe a ideia de a gente montar a nossa própria assessoria, escritório de consultoria. Aí foi quando eu saí do marketing para cuidar da assessoria, da consultoria. Aí a gente começou a construir o projeto. E aí depois eu fiquei nessa parte de projeto, resumindo, fechando toda a história da escola. Em todo esse tempo, eu acho que com um ano de escola, o Fábio acho que já tinha chamado para virar sócio. Contei toda essa história. Conta aí como foi como foi que você virou sócio? Quando ele te chamou, o que ele te falou, como você se sentiu? É o que a gente tava conversando, acho que antes do... Não tava gravando ainda, tava? Não. Não, acho que não tava gravando. Acho que não. Não sei se tava gravando. Se tava gravando, vocês já sabem. Eu vou reforçar. Quando eu tava conversando com a Amanda, que era tão natural quando eu tava aqui na escola fazendo as coisas, que na mentoria que eu fiz com o Thiago, ele perguntou, né, de como eu virei sócio e tal, o que eu fiz. E eu falei pra ele que eu
Eu falei pra ele de entregar, fazer as coisas, pensar sempre em como entregar mais resultado pra escola, como pensar nos problemas, e não pensar nos benefícios. Porque eu falei pra ele, os benefícios, as recompensas, vira sócio, vai ser consequência, consequência do seu desempenho. Quanto mais você entregar resultado na escola, quanto mais problemas você resolver, quanto mais você gerar valor para a escola, consequentemente você vai crescer aqui, vai virar líder, vai gerente, coordenador, vai ter os projetos. E você fazendo isso bem feito e com recorrência, uma hora você vai virar sócio. Não sei se agora, se é daqui 2 anos, 3 anos, mas se você fazer isso constantemente, uma hora você vai chegar. E aí eu falei isso pra ele. Eu nunca tive essa mentalidade na escola de, eu vou querer, nossa, eu quero ser sócio do Unibanco, eu vou virar sócio. Pra mim era natural, eu só fazia as coisas e ia acontecendo. E eu já tinha um comportamento de sócio, porque tem muito essa coisa que eu falei de você analisar o perfil e entender o que o Fábio e a Fran, o que é valor para eles em questão de desempenho profissional. Então isso me ajudou muito. Então eu via o que eles valorizavam. Na época, só de eu ficar aqui mais tarde com eles, eu já ganhava pontos. Então eu comecei a ter a rotina do sócio sem ser sócio. Eu chegava antes do Fábio e da Fran, eu só ia embora depois que o Fábio e a Fran ia. A Fran e o Fábio vinham de sábado e domingo pra escola, eu vinha de sábado e domingo pra escola. Eles vinham de feriado, eu vinha de feriado. Muitas vezes eu nem precisava. Eles iam em algum evento, eu ia atrás nos eventos. Então todas as rotinas que eles tinham, eu tava junto. Então eu sempre me coloquei presente e comecei a ter a rotina do sócio sem ser sócio. Sempre ajudei nas atividades da escola, atividades extra-escola. Uhum. Então, por exemplo, a gente ia organizar um evento. Tipo, eu tava aqui ajudando a organizar o evento. Tipo, não precisava vir. A gente ia montar os kits para os alunos. Na época, a gente enviava os kits nas caixinhas. Eu vinha e ficava montando o kit. Tipo, terminava o expediente do trabalho. Tipo, tinha pessoas que iam embora. Eu ficava montando o kit. Então, eu comecei a ter a rotina que os sócios tinham. Então, pra mim, foi normal. Tipo, não foi aquela surpresa, nossa, tipo, virei sócio. Eu não tive isso, porque pra mim eu já me via como sócio sem estar na posição de sócio. Pra mim foi só formalizar algo que eu já me via na posição. Então eu não tive esse, nossa, eu virei sócio. Foi, tá, obrigado, beleza. Mas muito por conta do comportamento que eu sempre tive. E aí é uma coisa que eu trago pra galera também. Mas a galera aqui interna, que tenham paciência, cuidado com a ansiedade. Sou sócio da Unibanco agora, virei sócio rápido na Unibanco relativamente? Sim. Era outra época. Só que eu já tava penando há 8 anos. Tipo, eu já apanhei muito. Aqui, por exemplo, quando a gente traz no ambiente aqui da escola, muitas pessoas do time ainda são novas. E a gente quer que eles cresçam, que eles se desenvolvem. E acredito que muitos vão ganhar muito mais bagagem mais rápido do que eu ganhei. E eles aqui têm muito mais oportunidade que provavelmente eu não tive nas outras. Só que eu me fudi 8 anos, tô ralando. Não tem atalho nessa porra. Você vai trabalhar pra caralho. Não tem atalho. Você vai trabalhar de manhã. Eu trabalhava de manhã, trabalhava de noite, trabalhava de madrugada. Quando a gente foi pra viajar pra Florianópolis, eu acordava de manhã pra responder e fazer as coisas da escola e criar questão. À tarde e à noite eu ia gravar podcast com o Fábio. Eu chegava, tirava um cochilo de 3, 4 horas em Florianópolis, que tem tudo para errado. Tudo que é de ruim, de festa, de bebida e de bagunça. E deu porque ele trancou o Fábio pra fora. Nossa. Se trancou pra fora, na verdade. Quebrou a chave. E tava sóbrio. E de noite eu virava madrugada gravando. Então você vai trabalhar pra caramba. Você vai ter que abrir mão de conforto. Você vai ter que abrir mão de amizade. Você vai ter que abrir mão de família. Você vai ter que abrir mão de feriado. Muitas vezes você vai abrir mão de lazer. Só que tem a recompensa no longo prazo. Hoje eu tenho uma vida que eu chuto que 99% dos amigos que cresceram comigo não tem. Sim. Eu tenho liberdade que 99% não tem. Sim. Eu tenho uma vida que muitos lá queriam ter e quando eu tô viajando, fazendo alguma coisa, eu falo, caramba, eu queria ter aí. E eles nunca vão ter porque eles não abdicaram o que eu abdiquei. Sim. Então, tem os prós, mas tem os contras. Pra mim, os prós são muito mais vantajosos, só que não tem caminho fácil. Você vai trabalhar, você vai acordar cedo. Hoje eu moro do lado da escola, mas eu fiquei uns 10 anos pegando o metrô e pegando o trem, levantando uns 6. Eu acordava tipo 5, 6 horas da manhã pra trabalhar, eu chegava em casa meia-noite da faculdade. Sim, eu também. E ainda tinha que estudar. Tipo, se eu fosse dormir era 3, 4 horas. Quantas vezes eu não caguei pra faculdade pra fazer coisas do trabalho? Porque pra mim, eu ia crescer mais gerando valor pra empresa do que fazendo um negócio teórico da faculdade.
Quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, várias vezes eu pedia pro pessoal responder chamada pra mim, porque eu ia atender cliente. Esse cliente que eu falei que ele só queria ser atendido por mim, você? ele tinha um restaurante lá no centro, perto da Mackenzie, na Maria Antônia. Era uma pizzaria. Então, durante o dia era restaurante, à noite era delivery. Só que ele só ia pra lá à noite, que era onde tinha maior demanda e tal. Era o único horário que o cara tinha disponibilidade, era 7, 8 horas da noite. Eu mandava mensagem no grupo, alguém responde mensagem que eu só vou chegar depois. Eu ia, sentava na maior paciência, respondia, ajudava, tirava todas as dúvidas. Ele aí me dava pizza pra levar pra casa, eu amava. Só que era o único horário e era o principal cliente do escritório. Eu ia falar não pro cara? Nunca. Não. Eu ia, abdicava da faculdade, ia pra lá, me virava. O que me ajudou por ter contabilidade também, muita coisa da matéria eu via na prática. Então, legal. Então isso me ajudava também. Ou seja, você estava estudando o que você já praticava, né? Eu estava estudando e muitas vezes eu via coisa no dia a dia que eu olhava na faculdade e falei, mano, nossa, tem nada a ver isso aqui, o que eles estão ensinando? Então acho que isso também me ajudou, porque eu via que eu estando na faculdade não ia me gerar tanto impacto no dia a dia. Sim. Agora eu me dedicar mais no dia a dia ia gerar muito impacto. E não tem caminho fácil, vocês vão penar muito. E aí é o que eu falo pra galera, tipo, tenha paciência. Muitos de vocês estão começando agora, vocês não têm experiência, vocês não têm bagagem, vocês não têm calejado. Vocês vão colher os frutos daqui 10. Se conseguir agora, perfeito, ótimo. Mas cuidado com a paciência, porque senão acaba gerando uma frustração. E aí, o que eu vejo muito, as pessoas se comparando com pessoas que já estão no resultado X, pessoa que já está bem sucedida, e fala, nossa, por que fulano tem, sei lá, tipo, carro bom, por que fulano viaja, mas não olha todo o histórico que conseguiu. Então, eu sempre tive isso também, de ver pessoas comuns, que têm bons resultados, e ter elas como espelho. Igual, tipo, eu falei, tinha um amigo na faculdade, que pra mim, naquele momento, ele era o meu espelho. Só que eu sabia que ele já era mais velho que eu, ele começou a estudar primeiro que eu, e óbvio que um dia eu poderia chegar no mesmo patamar que ele, só que eu não podia me comparar. Sim. Eu tinha outras pessoas comuns, pessoas do cotidiano que eu vinha, bem poucas, mas que eu falava, caramba, essa pessoa tem boa vida, olha o carro que ela anda, tipo, as viagens que ela faz. Um dia eu vou querer ter. Só que o que essa pessoa fez pra ter isso? E aí que eu comecei até a mudar minha mentalidade. Que eu falo que até os 20, até 20, deixa eu contar, não vou entregar, tem 4 de Amiban. Até uns 24, 25, eu não ligava muito pra essas coisas de crescimento profissional e buscar essas coisas. Foi aí que eu comecei a girar a chavinha por conta do ambiente. Então, eu acho que o ambiente é muito importante. O ambiente muda muito. Como eu não tinha ninguém que falava de... Final de semana era churrasco, futebol, empinar pipa, jogar bola. Isso aí. Então, ninguém falava de estudar... Ninguém falava de empreender, de ter empresa, de negócio, de faturamento, de crescimento, de buscar melhorar a performance, de inteligência emocional, essas coisas. Então, pra mim isso não era comum. E aí na faculdade, quando eu comecei a ter contato com essas pessoas, aí eu comecei a olhar mais pra isso. O que essas pessoas estão fazendo? E aí eu vou replicar. E então eu gosto de passar isso pra galera também. Tudo tem seu tempo. Se você se dedicar, se esforçar, uma hora vai acontecer. Mas eu falo, resultado é consequência. Foca no processo. Você precisa ter um processo bem desenhado do que você quer fazer, o que você vai estudar, qual área que você quer atuar, se mercado financeiro, contabilidade e advocacia, quero trabalhar com pessoas e cuidar de mente, cuidar de performance. Toda área tem pessoas muito bem sucedidas que ganham muito bem. Sim. Tem professores, muita gente reclama de salário de professor. Você pega o Cortella, é o melhor salário, um dos melhores salários do Brasil é do Mário Sérgio Cortella, é um dos maiores professores. Leandro Carnal é professor, tem um dos maiores salários. Então tem várias áreas de atuação que você pode ganhar muito bem, mas é focar no processo. Se você focar, abdicar, porque não é fácil, você vai ter que abrir mão de várias coisas, o resultado é só consequência do esforço. E óbvio, quanto mais ajuda você procurar, mais rápido você vai chegar. Eu falei que eu abri a cabeça com uns 25 para 26 anos, porque eu não tinha ninguém abrindo minha mente, me dando de conselho, me dando direcionamento. Muitas pessoas que falavam o que eu tinha que fazer não tinha resultado nenhum na vida. Eu não tinha esse ambiente. Agora, se você procurar, vai estudar um curso, vai participar de uma comunidade, vai fazer mentoria, você consegue, talvez, o resultado que eu levei 10 anos para ter, hoje você consegue em 2 anos, 3 anos, 4 anos. Até porque as pessoas, elas têm a oportunidade de assistir esse podcast, de ouvir você falar, então elas já sabem o que fazer, como fazer. Você aprendeu apanhando. E as pessoas não precisam mais passar por isso, né?
E você falou bastante sobre proatividade, sobre estar um passo à frente, sobre ter humildade. Trouxe vários insights aqui. E junto com esses insights, você falou a sua caminhada. Então, você assumiu vários projetos, não só aqui na Unibanco, como em outros lugares também, né? O que você acha que foi principal, além de todos esses insights que você trouxe, para conseguir coordenar tantos projetos em tantas áreas diferentes? Eu acho que isso... Eu acredito que as pessoas podem desenvolver isso, só que eu acho que eu nasci com isso, que é a parte de organização. Sempre fui muito bem organizado desde pequeno. Então, eu acho que isso, desde menino, eu tinha meus brinquedos, era tudo muito bem organizadinho. Então, eu acho que isso, eu nasci, só fui desenvolvendo ao longo do tempo. Sim. Mas eu acredito que todo mundo, se a pessoa se esforçar um pouquinho, pode se organizar. E aí, organizar não é ter tudo alinhadinho aqui, bonitinho, a águia aqui, deixa eu ajustar o óculos aqui, tudo perfeitinho. Não é... Tá. Organizar é como que eu posso encontrar um método que, se eu seguir, eu não vou esquecer de fazer as atividades, que se eu seguir, eu não vou perder os prazos, que se eu seguir, eu não vou comer bola. E aí, não tem uma fórmula mágica. Algumas pessoas vão se identificar melhor com o papel. Não tem problema, anota lá no papel. Algumas pessoas vão, talvez, um Excel. Algumas pessoas, o bloco de nota, post-it. Então, Kanban, tem várias ferramentas de organização de projeto, de tarefas, de atividade. Qual que é a melhor? Aquilo que você consegue se achar melhor. Não tem uma padrão. Eu, por exemplo, até hoje funciono na base do papel. Na minha mesa tem um monte de papel e tem uma atividade que é um hábito meu, que é eu chego na escola, primeira coisa que eu faço, eu pego o papel, vejo o que eu fiz, o que eu anotei no dia anterior para eu fazer e vejo lá, beleza, tem 3 coisas para eu fazer. Eu dou uma olhadinha para ver se não tem nada mais para eu incluir. Se não, eu começo a anotar qual que é a prioridade que eu vou fazer primeiro. A prioridade é isso que é mais urgente, depois isso, depois isso. Chegou no final do dia, eu pego a mesma folhinha, anoto o que eu fiz, passo um risco, ó, entreguei, passo isso só limpo para uma segunda folha, rasgo, no outro dia eu zero. Chego na escola, a mesma coisa. Pego minha lista de tarefas, confiro se até o trajeto eu chegar não surgiu nada de novo, se ninguém me pediu nada. Se sim, eu só incluo. Vejo o que é prioridade, aí se eu vou fazer hoje, isso dá para fazer depois. Chega no final do dia, mesma coisa. Passo a limpo, tiro o que eu já fiz, incluo as coisas novas, rasgo. Funciona para mim. Não sei se vai funcionar para todo mundo. Outras pessoas podem não funcionar. Uhum. Aí você encontra isso, como que você se organiza melhor. E organização não é ter tudo bonitinho na mesa. Organização, na minha percepção, é o método que você, se você seguir, você não vai se perder. Então isso eu acho que eu tive muito do dia a dia, acho que eu sempre tive isso de organização. E dos projetos, eu brinco com a galera que, pra mim, a contabilidade foi a minha faculdade. Porque lá eu aprendi a ter que ser muito rápido e eu não podia errar. Então, eu tomava... Nossa, você falou de... a gente passando sufoco. Eu passei muito sufoco. Passei muito perrengue. O Wagner, que era o dono do escritório, eu falo que ele era a melhor pessoa como ser humano e a pior como chefe. Com ele eu aprendi tudo que eu não faço com os outros. Porque ele era muito ogro. Ele era muito ruim, muito ruim. Só que me deu muitos ensinamentos e ainda bem que ele era daquele jeito, porque ele me ensinou bastante. A pressão era muito grande. Então eu fiquei 4 anos aprendendo, 4 anos tendo que fazer as coisas muito rápido e bem. Então eu aprendi a ser um excelente executor. Hoje não tanto, mas na época, nossa, eu podia botar qualquer pessoa do meu lado para fazer qualquer atividade. Eu ia terminar primeiro e melhor. Porque eu fiquei 4 anos fazendo isso, tendo que fazer rápido, e não podia errar, senão eu tomava encarcado e tinha que pagar multa. Então eu fui alienado a ter esse modo. Quando eu saio da contabilidade, que eu começo a trabalhar na área financeira, aí eu também tomei muita porrada. Só que eu tive um outro líder, que é aí que está a importância da pessoa que está te acompanhando. O Wagner me ensinou muitas coisas e o jeito dele me ensinou que eu não vou fazer com as próximas pessoas, porque eu não queria que... Porque aquilo não era o jeito que eu gostava de ser tratado, então me ensinou o como não fazer com as pessoas iguais. Só que ele me ensinou a ser rápido e a ser muito bom. Quando eu começo a trabalhar na área financeira, eu não tinha experiência com contas a pagar, contas a receber, eu não fazia isso na contabilidade. Então algumas coisas eu comecei a aprender do zero. Só que era muito bom, era muito rápido. Eu só pegava e fazia, só que eu não pensava. E aí eu saía querendo pagar um monte de coisa que não era pra eu pagar. Porque
pensando um pouquinho mais, questão de lógica, quando a gente vai cuidar do financeiro, você tem contas a pagar, conta a receber, você precisa ter caixa para pagar as contas. E quando o caixa desencontra, você posterga uma conta para cá, você renegocia essas coisas. Você é programando o pagamento de tudo. Para mim, eu tava fazendo o melhor trabalho, tá tudo lançado, tudo bonitinho. Aí vinha meu chefe e me dava uma encarcadinha. Mano, por que você lançou isso? Não, é porque tem que pagar. Mas não tem dinheiro agora, só vence daqui um mês. Entendi. Então eu era o melhor executor. Eu fazia tudo muito rápido. Ninguém fazia mais rápido que eu, só que eu não pensava. Eu fui alienado a fazer, não fui alienado a pensar. E aí eu apanhei muito pra aprender a pensar. E aí foi quando eu comecei a desenvolver o lado analítico. Eu não era analítico, eu era um bom executor. Só que eu não fazia nada pensando. Aí tomei várias porradas, fazendo muita coisa só, executando e não pensando. E aí esse pra mim foi o melhor chefe que eu tive até hoje. Legal. Porque ele me ensinou esse lado analítico. E aí eu comecei a pensar tudo porque eu comecei a ser mais questionador. Por que eu tenho que fazer isso? E se eu não fazer isso? A se perguntar, né? Qual que é a consequência? Imaginar as consequências. Aí eu comecei a desenvolver cenário. Legal. Se eu fazer isso, qual que é a consequência? Se eu fazer isso, a consequência é A, B e C. E se eu não fazer? A consequência é D, E e F. Qual que é o risco-retorno disso? Se eu assumir o risco A, eu vou ter um pouquinho de risco, mas eu vou ter um resultado grande. Se eu assumir o risco B, eu vou ter um risco muito grande, só que o resultado é pequeno. Então, eu vou para o caminho A. Então, quando eu trabalhei na área financeira, eu aprendi a pensar e a ser analítico. E aí eu fiquei mais 4 anos sendo, não alienado, mas sendo provocado a pensar. Legal. Então, a todo tempo eu era provocado a pensar. O que você fazia? Por que você está fazendo isso? Mas você já viu que se der errado? Como que você corrige? Então, eu fiquei 4 anos só sendo estimulado a pensar. Então, quando eu somo 4 anos que eu só fiquei alienado a executar e fazer rápido, com mais quase 4 anos que eu fiquei sendo estimulado a pensar, eu juntei tudo, foi tudo que eu soltei no meu banco. Legal. Então, eu mesclei o que eu aprendi executando e o que eu aprendi pensando. E aqui, quando eu entrei na escola, acho que o time também me ajudou. Acredito que se talvez fosse hoje o time são 40 pessoas, eu teria que talvez usar os mesmos hacks que eu usei, mas talvez de alguma outra forma. Porque na época era Fábio, Fran, Paulo, Amandinha, eu tinha mais autonomia e talvez mais liberdade para... Quando eu entrei no Mi Banco, era uma empresa pequena com 4 pessoas. O Fábio e a Fran vieram de banco, o Paulo de banco, era a primeira empresa deles, muita coisa eles também estavam aprendendo. Só que muitos errinhos que eu vi quando eu cheguei, era coisa que eu já tinha consertado nas outras. Então eu consegui acelerar esse tempo. Então acho que isso que me ajudou a crescer muito. Foi a junção dessas duas experiências que quando eu cheguei aqui, eu só juntei tudo. Eu vi, isso aqui eu já fiz lá. Aí corrige aqui. Isso aqui eu também já vi dar errado. Aí eu vou e corrijo. Isso aqui eu já vi dar errado. Então não faz esse caminho porque vai dar merda. Aí às vezes ia lá e dava. Eu falei, avisei, vocês não ouviram? Mas foi isso. Acho que foi a junção das duas experiências. Legal. Por eu já ter passado muita coisa que aqui começou a surgir, eu sabia como resolver mais rápido. E aí eu consegui acelerar muita coisa, mas porque eu já tinha vivido em outras passagens. Legal. E indo para a reta final do nosso podcast, eu queria que você desse um conselho. Você já deu vários insights, você já trouxe muita coisa que dá para aplicar já saindo desse podcast, mas eu queria que você desse um conselho que você acha que seria talvez um conselho mundial, que todo mundo conseguiria ouvir e aplicar e que todas as pessoas conseguiriam já colocar em prática. Eu vou fazer o nosso grava aí de novo. Tá bom. Tá. Galera, vocês estão vendo esse podcast. Em todas as pós do MBA School, a gente tem um grava aí. O que é o grava aí? É um momento ali, geralmente no final da aula, onde a gente pega ali 3 insights ou 3 pontos importantes da aula e a gente reforça ali para a pessoa gravar. Coisas que a gente fala, você não pode sair da aula sem ter entendido isso muito bem. Então eu vou fazer um grava aí ao vivo. Eu vou ver se eu vou lembrar os pontos, tá? Se você não lembrar, eu te ajudo. Primeiro ponto que pra mim é essencial e eu acho que nem sei se eu mencionei isso, mas é a questão de ter uma coisa que eu brinco com a galera, que é sempre que eu peço alguma coisa pra pessoa, aí a pessoa fala, eu vou fazer, pra quando que você precisa? Eu falo, faça no seu tempo, desde que seja agora. Sim. Que é velocidade, não importa, eu faço tudo, eu paro as minhas tarefas, eu tava até conversando com o Thiago sobre velocidade. Eu falo pro Thiago, não importa quem for me pedir, eu prefiro parar o que é meu e fazer o da pessoa e me livrar
por 2 motivos. Um, porque eu já tiro da minha frente. E 2, quando uma pessoa te pede alguma coisa, é porque ela quer que você resolva o problema dela. Qual que você acha que é a percepção de valor? Eu fazer agora e já te entregar, ou eu te entregar daqui 2, 3 dias? A percepção de valor agregado é muito maior quando você faz na hora. A primeira coisa que a pessoa vai pensar é, caramba, já fez? A maioria vai falar isso, nossa, você já fez? Então, para mim, é velocidade. Eu sempre fui muito rápido na entrega de tudo. Eu prefiro atrasar o que é meu e fazer o dos outros, porque na minha percepção tem essa questão do valor agregado dobra. Uma coisa é, te entreguei pra você, beleza, mas nossa, até fez, mas demorou 3 dias, mano. Melhor eu ter feito sozinho. Então, pra mim, a velocidade. Faça no seu tempo, desde que seja agora. A segunda coisa é sempre esteja um passo à frente. Eu reforço isso. Eu sempre olhei na frente. Um outro exemplo de estar sempre um passo à frente foi quando o Fábio teve a ideia de abrir a consultoria. A gente nem sabia se ia ser consultoria, se ia ser assessoria, se a gente ia implementar mesmo. Eu já fui lá na CVM, vinculei, tirei, me cadastrei como consultor CVM. Não usei porque a gente não seguiu com o projeto, mas estava lá bonitinho. Eu não sabia se ia atender cliente, se eu não ia atender cliente, se eu ia usar, eu só me cadastrei e vinculei. Se a gente fosse realmente virar uma consultoria, tá pronto, bonitinho, eu não teria que correr atrás. Terceiro ponto é, seja uma máquina de resolver problema. Você tem que resolver problema. Tem que resolver problema. Ah, mas eu me esforço. Esforço sem resultado é só esforço em vão. Sim. Eu vou pegar um exemplo prático para vocês entenderem. Vamos supor que eu trabalho no time de vendas. Sou um vendedor aqui da escola. Sou o primeiro a chegar, sou o último a sair. Faço tudo que o líder me pede, estudo tudo, leio os MBA, assisto todas as lives, faço tudo, faço curso, faço treinamento. Chego para vender, não consigo vender. Não adianta. Aí vem o líder, vem o Cleitinho, senta comigo, conversa, me explica, tal. Eu não consigo vender. Todo time tá vendendo, sei lá, tipo, 100 vendas no mês, eu faço 20, 30. Cara, sinto muito. Esforço sem resultado é só esforço em vão. Às vezes, não é pra você ser comercial. Sim. E aí que entra a questão da humildade. É você saber, cara, eu não sou bom vendedor. Não tem problema, tá tudo certo. Qual é o seu lugar de potência? Qual que é o lugar que eu sou bom? Vamos, talvez, chamar o Cleitinho. Cara, não tô conseguindo vender. Cara, você já me ajudou, já fiz curso, eu não tô conseguindo. Será que tem a possibilidade de talvez ir para alguma outra área que eu consiga performar melhor? E tá tudo certo, não tem problema você levantar a mão e reconhecer que você não é bom para aquilo. Várias vezes eu já virei pro Fábio e falei, cara, eu não vou fazer isso. Porque eu não sinto que eu vou entregar o resultado que é dessa maneira que vai melhorar para a escola. Eu prefiro não pegar para fazer. Porque essa questão de se reconhecer. Então, acho que o terceiro passo é isso, de você ser uma máquina de resolver problema. E tem muito essa questão que eu até comentei. Às vezes a pessoa acha que ela é muito boa, só que não é a percepção que os outros têm. Na minha cabeça, talvez eu sou o melhor vendedor. E acho que eu estou me esforçando muito. E o resultado eu vou terceirizar. Ah, porque o lead é ruim. Ah, é porque não sei isso. Ah, porque não sei aquilo. Só que às vezes eu que não sou bom mesmo. É autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Né? E aí tem um exercício que eu passar pra galera. Se você acha que você é bom mesmo e não tá tendo resultado, tem 2 questões. Ou realmente você tá com alguma dificuldade, se você procurar um curso ou uma mentoria ou alguma coisa, você vai desenvolver. Ou se mesmo assim, você fazendo curso, mentoria, você vai continuar não tendo resultado, quer ter certeza que realmente você é ruim mesmo e você tem que mudar de área, faz uma pesquisa anônima, Forms, Google, qualquer papelzinho, manda pra galera aí do seu time em volta e pede, só faz uma pergunta. Você acha que eu sou referência em vendas? Aí vocês trocam a vendas por que vocês acham que vocês é bom. Só solta e reza, viu? Porque ou você vai ficar feliz ou você vai ficar triste. Mas você vai querer se jogar do 12º. Ou você vai se jogar do 12º ou você vai pular de alegria. Um dos dois. Mas pelo menos você vai matar essa dúvida. Porque muitas vezes as pessoas nem falam pra você, porque às vezes elas não sabem como falar. Sim. Tem receio de como você vai reagir. Ou se a pessoa, dependendo ali do ambiente que ela tá, isso pode puxar ela para baixo. Sim. E ela piorar ali e entrar em depressão e esses afins. Mas fica a título de curiosidade, se alguém fizer, depois vocês me contam o resultado que deu. E o último grava aí para trazer para vocês, ó. Falei de faça no seu tempo, desde que seja agora. Falei de sempre estar um passo à frente. Falei de resolver problema. E o último, que os 4 que eu sempre usei. É bônus, hein? Porque eu ia falar 3, são 4.
nunca tenha medo de dar um passo para trás para dar um passo para frente. Eu fiz isso em todas as transições. Fiz isso quando eu saí da contabilidade, precisando de dinheiro. Abri mão, taquei o foda-se e confiava em mim. Fiz isso quando eu entrei na agência de intercâmbio para ganhar menos, acreditando que eu ia recuperar o que eu ganhava antes, depois da experiência. E fiz isso quando eu resolvi entrar na intercâmbio para trabalhar de graça em troca de experiência. Acho que esses 4 aí. Falei 3 e ainda entreguei um bônus. Boa. São as 4 coisas que, se a galera que tá ouvindo a gente pegar e executar, é só questão de tempo que os resultados vão... Legal. E como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Só me seguir no Instagram, henriquegarcia.emb. Pode também colocar lá no LinkedIn, henriquegarcia.emb também. E aí pode mandar lá mensagem no Instagram. No LinkedIn eu vou sempre interagir nas postagens, mas eu recomendo, se for mandar mensagem, manda no direct no Instagram, porque o LinkedIn eu recebo muito spam, eu já não tô dando conta de abrir mensagem achando que aluno é spam, aí eu já declinei no LinkedIn, eu só interajo nas postagens. Legal, boa. Henrique, muito obrigada por ter aceitado o meu convite para vir aqui no Na Carreira. Eu quero que você volte aqui para falar de marketing. Tem história. Nossa, fazer você, o Felipe... Bora. Falando de marketing, o Henrique vocês já conheciam, né? Ele veio aqui e fez podcast com o Bruno e com o Renan. Bruno e com o Renan, verdade. Do Renan eu não queria falar não, mas teve que gravar várias vezes, porque eles tiveram crise de riso, rolaram no chão. Vou soltar, foda-se. Não dá pra fazer podcast com o Renan, né? Ele parece um Squirtle, mano. Ele fala babando. Vou soltar, depois ele vê, pelo menos vai engajar, galera. Não dá. Mas eu vou pegar o corte de vocês rindo e eu vou cortar, colocar em preto e branco. Não dá, mano. Eu olhava pro Renan e ele começava a rir. Não dá pra gravar podcast com ele. Não dá. Aí ele começava a rir, cuspia. Tive que abrir um guarda-chuva aqui, assim. Não dá. Nunca mais gravo com o Renan. Não, Você já conheceu o Henrique porque ele entrevistou os meninos e agora eu tive o prazer de entrevistar você. Muito obrigada. Estamos aí. Valeu Temos mesmo. muitos assuntos ainda pra gravar vários e vários episódios. Não, você vai estar sempre aqui. Estamos aí. E muito obrigada a você de casa que acompanhou Na Carreira de hoje. Um beijo e até a próxima.